Gente, nós vamos meditar na palavra de Deus, em nome de Jesus, e vamos ficar atento ao que o Senhor vai falar para nós, porque a palavra de Deus fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então é tempo de nós ficarmos atentos, não é ler uma palavra por ler, nem ouvir o programa por ouvir, ou ir na igreja por ir, mas ouvir com propósito, ir com propósito, porque Deus é Deus de propósito. Quando eu estou indo sem propósito, Ele continua com o propósito dele, mas o fato de eu estar indo à toa e não estou querendo saber de nada, estou indo por ir, eu não consigo entrar naquele propósito que Ele tem para a minha vida. Então por isso que nós temos que, por isso que a palavra de Deus fala: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É para guardar o pé mesmo, guardar o pé no sentido de ter compromisso, de ter aliança, de ir ali com propósito, ou ali quando você vai orar, quando você vai louvar, quando você vai ouvir uma pregação no rádio, quando você estiver lendo a palavra de Deus, estiver lendo um livro que está comentando a palavra de Deus, e quando você está na obra, fazendo a obra, e o tempo todo que você está ligado com Deus. Nós vamos meditar na palavra de Deus. É um salmo conhecido, mas é o Salmo 18. E o título desse salmo, que tem Bíblia que coloca um título, fala assim para nós: que Davi cantou esse salmo no dia que o Senhor o livrou de todos os seus inimigos, inclusive de Saul. Então nós vamos ver nesse capítulo 18, no versículo 35 em diante, o versículo 35 em diante, nós vamos ver que a guerra, as lutas, as batalhas e as pelejas, aquilo que nós enfrentamos, tem etapas. Uma guerra, ela tem várias batalhas. Você pode até perder uma batalha, mas você não perdeu a guerra continua. Então, aquele que é mais do que vencedor, ele pode em algum momento não ter tido êxito por algum motivo, porque não conhecia a palavra de Deus, não sabia do seu direito em Cristo Jesus, não sabia da vitória da cruz, ou mesmo sabendo, por algum momento ignorou, não colocou em prática, porque a palavra tem que ser colocada em prática. Não adianta eu ficar com aquela palavra na mente, isso não vai resolver minha vida. A fé tem que ser confessada, falada. Nós precisamos liberar a palavra que Deus falou para nós. E à medida que nós vamos falando e confessando a palavra, Deus vai nos dando estratégia, como nós vamos praticar aquela palavra. Mas o começo de tudo, ouvir, crer e confessar. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Com o coração você crê para a justiça, e com a boca você faz confissão para a salvação. Então tem que ser confessada. Ouvir, crer e confessar. Não esquece disso, coloque isso no teu espírito. Ouvir, crer e confessar. Confessar tudo que Jesus falou sobre cura, o que a palavra de Deus fala sobre cura. Um exemplo: você está passando um tempo de enfermidade, mas a palavra de Deus diz que Jesus levou sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades. Então eu tenho que confessar isso para a enfermidade que está me assolando, porque ela vai parar, porque ela é ilegal e ela é imprópria, porque ela já foi destruída na cruz do Calvário. E Jesus também nos deu poder para repreender toda enfermidade no nome dele. Então eu tenho que falar para a enfermidade: eu te repreendo no poder e na autoridade do nome de Jesus. E aí você ainda está sentindo os sintomas, mas você não vive pelo que sente,
Você vive pela fé. A fé diz que você é curada. A fé diz que você é curado. Então você é curada e você é curado. Então você vai resistindo àquele sintoma com a fé, com a palavra confessada. Daqui a pouco todo sintoma vai embora. Isso tudo é um exercício. Isso não é uma coisa que vai acontecendo de repente. Mas você vai crescendo nessa prática. Tudo, gente, tem um começo. E todo começo, ele é um começo pequeno. O começo é pequeno. Então você vai, por um exemplo, você está com uma gripe, então você vai repreendendo a gripe. Você vai tendo vitória sobre a gripe. Daqui a pouco, se acontecer um outro tipo de enfermidade mais sério que a gripe, você já venceu a gripe, você vence essa daí também. Você vai exercitando. E você vai rejeitando. E você vai repreendendo. No nome de Jesus, você vai declarando a tua vitória. Eu lembro que eu orei por uma moça, porque quando você vai orar por cura, a fé da pessoa enferma é o que vale na hora que você ora. Quando a cura é pela fé, porque tem a cura pela fé e tem a cura pelo dom da fé. O dom da fé, mesmo se a pessoa não crê, mas ela quer oração, mas ela não consegue crer, ela vai ser curada por causa do dom, o dom de curar. Também tem isso. Mas quando é a cura pela fé, o que vai funcionar é a fé da pessoa. Se você orar e você crer, mas a pessoa não está crendo, não vai funcionar. A pessoa precisa crer. Mas para ela crer, ela precisa ouvir a palavra. Porque a fé só vem pelo ouvir a palavra. Aí você tem que ministrar os textos de cura que tem na palavra de Deus para aquela pessoa. E começar a falar que Jesus levou sobre ele as nossas dores, as nossas enfermidades. Você tem que ir para os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e falar dos milagres, mostrar pessoas que foram curadas pela fé da pessoa, não de Jesus. E que Jesus falava para a pessoa depois que ela era curada: vai, porque a tua fé te salvou. Então você ficou curado por causa da sua fé. Então Jesus, eles ouviam a palavra, ouvia que Jesus curava, cria, procurava Jesus, e Jesus perguntava para eles: que queres que eu te faça? Aí o cego falava: eu quero ver. O leproso falava: eu quero ser limpo. Aí Jesus falava: vai ser feito conforme a fé de vocês. E eles eram curados. Então, o que nós vemos na palavra de Deus? Eu entrei nesse assunto de cura. Então, o que nós estamos vendo aqui? Eu entrei nesse assunto de cura. Deus está me levando para esse assunto. Então, a gente vai ficar nesse assunto e vamos ler o texto. Mas vamos ver, como eu estava falando para você. Você vai confessando a palavra, vai orando pela cura, vai repreendendo. O sintoma pode persistir por algum tempo, você continua declarando e daqui a pouco a cura vai se estabelecer. Em nome de Jesus. Lembrei o que eu estava falando. Eu fui orar por uma moça que estava com uma doença muito agressiva. E ela era uma doença gravíssima, com risco de morte. E quando eu fui orar por essa moça, eu ensinei e anotei no papel os textos de cura, fui lendo um por um com ela. Depois mostrei para ela que os sintomas poderiam vir, para provar para ela que ela não estava curada. Aí eu ensinei como ela tinha que fazer pela palavra de Deus, e ela ficou completamente curada. Ela ia ter que fazer quimioterapia, radioterapia, ela não precisou fazer nada. Ela foi completamente curada, porque ela ouviu a palavra, creu
e exerceu. Ouviu, creu e confessou. E continuou confessando. Isso tudo é uma batalha. Então você vê que a guerra, ela tem etapas. Então você está na guerra, coloca a causa diante de Deus, não só causa de enfermidade, mas qualquer causa. Você vai orando, Deus vai enviar uma palavra, você vai crer, você vai confessar e as coisas vão começar a mudar. Tem coisa que muda rápido, tem coisa que demora mais um pouco, tem coisa que muda instantaneamente. Eu não sei que fase da sua batalha que você está passando. Eu não sei qual é a sua fase, mas eu sei que você pode continuar crendo e confessando que você vai chegar na vitória, vai chegar no livramento e vai chegar na bênção completa para a tua vida. Então o texto, nós vamos ler agora o texto que eu disse. Deus que quis fazer assim, glória a Deus. O Salmo 18, versículo 35, versículo 37. Persegui os meus inimigos e os alcancei. E só voltei depois de os ter consumido. Atravessei-os de modo que não puderam mais se levantar. Caíram debaixo dos meus pés. Pois me cingiste de força para a peleja. Prostraste debaixo de mim aqueles que contra mim se levantaram. Então nós vemos aqui, nesse texto, que Davi identificou o inimigo, que isso, na guerra, parece que é a coisa mais fácil, mas não é. Identificar o inimigo é uma das coisas mais difíceis. Porque muitas vezes esse inimigo não tem cara de inimigo. Muitas vezes você gosta desse inimigo. Você tem laços afetivos com esse inimigo. E pode ser qualquer coisa. Porque não é só uma pessoa, um lugar. Pode ser mesmo. Um exemplo, o cigarro. Porque eu ouvi de uma moça que falou assim para mim: Leila, eu era apaixonada pelo cigarro. E o cigarro, eu tinha o cigarro como meu amigo. Eu achava que o cigarro era meu amigo. Então ela tinha um relacionamento afetivo com o cigarro. Então por isso que eu digo, a fase da batalha mais difícil é identificar o inimigo. Porque você não tem como lutar contra uma coisa que você acha que não é inimigo, que você não vê como inimigo. Você não identifica que aquilo ali destrói, que aquilo ali está acabando com a tua vida, acabando com alguém da tua casa, da tua família. Você não tem olhos para ver como Deus está vendo aquela situação. Então a primeira coisa, tem que identificar o inimigo. O que a gente tem que fazer então? Pedir todo dia para Deus abrir os nossos olhos. Para Deus iluminar os olhos do nosso coração. O que é isso? Deus vai mostrar para nós que coisas que nós achamos que são coisas boas, são coisas legais, são situações que nós achamos maravilhosas, aquilo ali não é de Deus para a nossa vida. Ah, mas fulano vive com aquilo ali tão bem, não sei quem vive bem. O plano que Deus tem na sua vida não é o plano que Deus tem na vida de fulano. De repente, na vida daquela pessoa, aquilo não vai fazer mal, mas na sua vai. Não com relação a vício que eu estou falando, porque vício faz mal para todo mundo. Mas pode ser uma situação qualquer, por exemplo, uma pessoa viajou, foi não sei para onde, e se deu muito bem naquela viagem, e depois foi até morar naquele lugar. Glória a Deus,
Deus abriu aquela porta e você também quer ir, e você também quer ir morar naquele lugar, e você precisa falar com Deus se isso é a vontade de Deus. Uma pessoa foi, se deu muito bem, mas você pode ir e Deus não quer que você vá. E você pode ir e não colher o mesmo resultado que aquela pessoa teve. É nesse sentido aí que eu estou falando agora. Porque vício destrói, enfermidade destrói, miséria destrói. Isso tudo são inimigos claríssimos que ainda tem muita gente que não vê. Relacionamentos que não são de Deus em qualquer nível. Relacionamento de amizade, relacionamento afetivo em qualquer nível, que não é de Deus. E eu preciso admitir que aquilo está me destruindo, aquilo está me roubando, aquilo está me esfriando de Deus, aquilo está me afastando de Deus, aquilo está tomando lugar de Deus, aquilo está enfraquecendo a minha vida espiritual, está tirando o meu poder de guerra, o meu poder de fé, está tirando a alegria da salvação. Não está tirando a salvação, está tirando a alegria da salvação. Está me tirando de um plano que Deus tem para a minha vida. Isso tudo tem que acontecer. Primeiro, identificar o inimigo. Depois que você identifica, aí que você persegue ele. Mas você persegue como? Você vai pegar uma pessoa, vai ficar atrás daquela pessoa? Não. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue. Paulo escreveu isso na carta dele aos Efésios, para a igreja que estava em Éfeso, no capítulo 6, a partir do versículo 10, quando ele falou: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Quando ele falou para a gente se revestir de toda a armadura de Deus, quando ele disse que a nossa luta não é contra carne e sangue, quando ele disse que a gente tem que tomar toda a armadura de Deus, quando ele falou que o dia mau existe e a gente precisa estar preparado para enfrentar esse dia mau. Não é esperar o dia mau acontecer para ficar buscando. Aí depois que o dia mau passa, eu volto lá para aquela vidinha de pecado, para aquela vidinha de acomodação, para esperar vir um outro ataque do inimigo, para eu orar de novo, para eu buscar de novo. Não é isso, porque isso não é vida. Eu digo para você, isso não é vida. Isso não é vida com Deus. Vida com Deus é relacionamento constante. Evangelho é relacionamento constante. Vida com Deus é viver pela fé todo dia, não é de vez em quando. Até que um dia chega um dia mau, tão terrível, que pode não dar tempo de você buscar. Isso que é perigoso. Então a gente tem que sair dessa vida. É o pit stop. Não é isso? Você entra ali no posto, joga uma gasolina, joga um gás, um álcool, não sei, e calibra o pneu, depois sai correndo dali. Aí quando está quase acabando, quando já acabou, e você vai lá para colocar lá. Ou então você ainda vai ter que parar, enguiçou, vai ter que pegar uma garrafa PET para ir comprar, para depois botar. E se for gás, você está perdido, que você não pode botar gás e garrafa PET. Vai ter que ser rebocado. É isso que eu digo. Chega um dia mau que você não vai ter como fazer nada. Isso aí que é perigoso, aí você fica enguiçado. Isso que é perigoso. Vida com Deus é relacionamento constante. É falar com Ele todo dia. É orar todo dia. É ler a palavra de Deus todo dia. Não é ler só na reunião que você vai. É ler na tua casa. É cultivar essa vida espiritual. Quando nós temos esse relacionamento com Deus, nós identificamos qualquer inimigo. A nossa vida com Deus vai abrindo os nossos olhos. Nós não só identificamos o inimigo, mas também nós vemos aquele inimigo como inimigo. Vemos como Deus está vendo. E começamos a perseguir aquilo ali sem problema, sem confronto, sem crise. É inimigo, não é inimigo? Eu gosto disso, eu não gosto disso. Será que é inimigo porque eu gosto tanto? Será que é inimigo porque eu quero tanto ficar com isso? Quando você tem relacionamento com Deus diário, quando você constrói uma vida espiritual com Deus, você vai identificar e você vai saber que realmente aquilo ali não presta para a tua vida. Aquilo está roubando você.
aquilo está te cegando, aquilo está te esfriando, aquilo está vacilando os teus pés, está enfraquecendo os teus pés, as tuas mãos, está deixando os teus pés vacilantes e os teus joelhos trementes e o teu coração turbado. Então Davi identificou. Quando ele identificou, ele falou: é isso aí, é inimigo mesmo, eu tenho que ir atrás. Você vê que Davi, vou dizer a você, Davi, ele tinha um relacionamento muito bom com o rei Saul. Fazia parte do exército dele. Davi foi genro de Saul, mantinha um relacionamento com ele bom, mas depois Saul virou a cabeça e quis matar ele. E agora? Ele ia ficar ali, perto dele? E agora? Ele é meu amigo, não pode. Ele é meu sogro, não tem como ele querer me matar. Como que meu sogro vai me matar? O que Davi teve que fazer? Teve que fugir. Depois Davi encontrou com ele 2 vezes, mas Davi teve que fugir. Davi falou: não, eu encontrei 2 vezes com ele, mas eu não posso ficar aqui dando mole para ele. Ele identificou que era sogro dele, era o rei de Israel, mas era inimigo dele em potencial. Davi não queria ser inimigo dele, mas ele tinha Davi como inimigo dele, queria matar Davi. Aí agora Davi ia ficar ali paparicando ele, podendo morrer a qualquer momento? Não, ele se mandou. Ele identificou o inimigo e saiu dali. E ficou perseguindo Saul em que sentido? Ele ficou orando, ele ficou clamando, ele ficou louvando, ele ficou adorando a Deus, até que chegou uma hora que ele pôde voltar para Israel, porque o próprio Saul tinha morrido, mas não pelas mãos de Davi, pelas mãos de um amalequita. Então Davi não destruiu Saul, mas não ficou perto dele. Não ficou perto dele. Mas aí o que o inimigo bota na cabeça de um monte de gente? Não, eu vou ficar aqui para ver o que vai dar. Botou na cabeça de Davi também, mas Davi foi atrás disso. Davi falou: não, vou dar no pé daqui, eu vou sair daqui. Por que eu vou ficar perto daquilo que me destrói? Eu vou ficar me relacionando com aquilo que me destrói? Não, mas essa pessoa é muito próxima, essa pessoa, no caso de Davi, é o meu sogro, o rei de Israel, era o sogro, era o rei de Israel, mas deu lugar ao diabo, queria destruir ele. Infelizmente é uma verdade. Jesus falou que os nossos maiores inimigos iam estar onde? Jesus falou isso é verdade. Ia estar na nossa família. Mas eu vou abandonar minha família? Ninguém está mandando abandonar ninguém. Eu vou abandonar minha família? Não vou abandonar. Eu não vou abandonar. Mas eu vou tomar cuidado. Eu vou não vou ter comunhão. Eu vou falar: oi, tudo bem? Deus te abençoe. Mas eu não vou ficar ali naquela farra. Só em eu falar farra, você sabe o que o Espírito Santo está falando. Aí depois, quando acaba a farra, você está um caco na sua vida. Um caco. Você está na bagaça, como diz o paulista. Na bagaça. Você sabe o que Deus está falando com você agora. O Espírito Santo está falando. Está falando com você. Então Davi perseguiu o inimigo, identificou o inimigo, perseguiu o inimigo, alcançou o inimigo, tudo etapa, e só voltou depois que tinha acabado com ele, que ele estava debaixo dos pés dele e não podia se levantar. Então eu não posso dar mole para o inimigo, eu não posso achar que o inimigo vai melhorar. Eu não posso achar que depois ele vai ficar bonzinho, que ele era tão malzinho, mas ele vai ficar bonzinho. Isso tudo é espírito de engano, para você não tomar a posição que você precisa tomar. Que Deus te abençoe muitíssimo, que você tenha um excelente final de semana, que o Espírito Santo cresça essa palavra no teu espírito, que Ele use mais pessoas nesse final de semana para
crescer essa palavra, crescer esse entendimento dentro de você. Que quando você for ouvir um outro pregador, uma outra pregadora, que esse entendimento cresça. Quando você for lá numa reunião, que o pregador traga uma palavra da parte de Deus para te ajudar nesse entendimento. Em nome de Jesus, eu vou orar por você. Senhor, eu clamo nessa noite para o Senhor abrir os nossos olhos. Porque chega de dormir com o inimigo. Chega de andar colado com o inimigo. Chega de andar de mão dada com o inimigo. Que o Senhor venha abrir os nossos olhos. E que todo espírito de engano, que não deixa a gente ver o inimigo como é o inimigo. E que não deixa a gente se afastar, nos afastarmos de situações, achando que aquilo é bom, que aquilo é bacana. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Que o Senhor traga uma grande libertação para a nossa vida em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe cada família, abençoe cada lar. Que o Senhor vá tocando em cada um em nome de Jesus. Deus te abençoe muitíssimo.